O Santos ontem fez com que você e eu desperdiçássemos o nosso tempo assistindo a partida tenebrosa contra o Red Bull Bragantino pela quinta rodada do Campeonato Paulista, que aconteceu na Neoquímica Arena. O jogo terminou 0-0, um empate sem emoção alguma. O Santos não passou nem perto de abrir o placar e o Bragantino também, para ser justa com o Santos, também não produziu o suficiente para sair com a vitória da Neoquímica Arena. Eu sou a Clay, jornalista em informação. Peço para que você se inscreva no canal, deixe seu like e um comentário aí falando o que você achou do desempenho do Santos. E o vídeo de hoje não vai ser um vídeo muito longo, porque não há muito a ser falado depois desse empate. Eu poderia aqui, pelo terceiro ou quarto vídeo seguido, falar sobre a falta de profundidade do elenco, porque num jogo como ontem, quando você precisou rodar o elenco e usar um time misto, isso fica ainda mais escancarado. Mas eu decidi abordar por um outro ponto de vista, até para que a gente não fique sendo repetitivo aqui no canal, que é o seguinte: apesar de não estar numa tarde muito inspiradora ontem, o Santos foi consistente defensivamente falando. E olha que a gente estava jogando com uma zaga onde 3 eram reservas, né? O Mike entrou na lateral direita, o Igor Vinícius foi cortado, né? Foi preservado ali da partida. O Escobar entrou na esquerda e ao lado do Adonis Frias entrou aí o Luan Pérez, que inclusive fez uma jornada melhor do que as últimas partidas aí do Zé Ivaldo, e na minha opinião merece sequência, porque a fase do Zé Ivaldo definitivamente não é boa. E para ser justa com os laterais também, Mike e Escobar não fizeram partidas pífias, né? Eles tiveram ali mais ajuda na marcação e isso fez com que os problemas defensivos de ambos que eles estavam tendo não ficassem tão escancarados e aí eles conseguiram performar um pouquinho melhor. Nada muito positivo, mas pelo menos não foi o terror que vinha sendo nas últimas partidas. E o que mais que eu tenho para falar para vocês, cara? O ataque estava totalmente sem inspiração, um ataque lento, moroso, burocrático. Você via que os jogadores precisavam de muito tempo para dar um toque na bola, não tinha uma agilidade, não tinha uma jogada ensaiada, não tinha assim nada. Um deserto de ideias ontem, o ataque do Santos. Mas ainda assim, né, o Gabriel tentou dar ali alguns chutes, ele definitivamente não estava numa tarde boa ontem. Na minha opinião, a melhor oportunidade do jogo é uma bola que ele recebe de frente e que ele tinha espaço e tempo para parar a bola e pensar onde é que ele ia chutar ela, mas ele decide chutar de primeira, a bola vai por cima do gol, enfim. Essa chance, que nem foi uma chance tão clara assim, foi o mais perto que o Santos teve de talvez abrir o placar. No mais, o Brasão fez uma defesa cara a cara contra esse jogador do Bragantino, no mais uma bola na trave do Sacha, e de resto, o Bragantino também não produziu o suficiente. Então a boa notícia que nós temos dessa partida é que o Santos conseguiu se comportar bem defensivamente contra uma das principais equipes do campeonato. O Bragantino, se eu não me engano, está em terceiro lugar, disputa ali a liderança com o Palmeiras, agora com o Novo Horizontino também. Então não é uma equipe qualquer, ainda não perdeu nesse campeonato paulista, e o Santos conseguiu, com um time misto, fazer ali uma postura minimamente digna de não sofrer, mas também não fez nem perto do suficiente para ganhar a partida. E eu acho que esse jogo, eles escancaram uma coisa para nós, né? Porque o time foi misto justamente porque o Santos estreia no Campeonato Brasileiro no meio de semana contra o Chapecoense fora de casa. E isso mostra para nós que as últimas rodadas de Paulista, elas não podem ser um desespero, um Deus nos acuda, né? O Santos não pode chegar ali na penúltima ou última rodada se preocupando com rebaixamento, com entrar em bolo de rebaixamento. Mas o Santos definitivamente não tem time para ter aspirações maiores do que ficar ali no meio de tabela do Campeonato Paulista, talvez beliscar ali uma sétima, oitava colocação para participar das quartas de final. Mas é isso, né? O Campeonato Paulista é o campeonato que o Santos mais tem chance de ganhar caso queira levantar uma taça. Isso não significa que ele seja favorito. O que significa, o que eu tô querendo dizer, é que das competições que o Santos vai participar, o Campeonato Paulista seria a mais fácil, entre aspas. É muito mais plausível que o Santos ganhe um Paulista do que ganhe um Brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana. Só que quando a gente olha pro desempenho do Santos nesse Paulista, definitivamente o Santos não faz uma jornada aí de time campeão, de time que minimamente vai bater semifinal. É um time que se porta de forma desanimadora em campo, não dá nenhum tipo de esperança para o seu torcedor, e a esperança mais uma vez vai recair sobre o Neymar, que deve voltar ao time aí em fevereiro, e a gente sabe que pelo menos com ele o Santos tem um pouquinho mais de criatividade. Resta saber se vai ficar nessa Ney dependência, né, dependendo exclusivamente dele para que o Santos consiga jogar bem ofensivamente, ou se a gente vai continuar na mesma draga, né? A gente também não sabe como que ele vai voltar. Então, visto que a situação do Santos no Campeonato Paulista é essa, eu acredito que o Santos deve jogar o básico no Paulista para não se preocupar com o rebaixamento, mas deve voltar as suas atenções e a sua força máxima, se é que ela existe, para o Campeonato Brasileiro, porque o Santos definitivamente não pode perder pontos nesses primeiros jogos. Tem que aproveitar que outros clubes também estão dividindo aí a atenção com outras competições. Daqui a pouco começa a pré-Libertadores, a gente tem ainda o final dos estaduais, né, que ainda estão acontecendo. Então, se o Santos puder, nesse momento, focar sua atenção no Campeonato Brasileiro e garantir pontos nessa fase inicial, eu acho que isso é o melhor que o clube pode fazer, visto que esse ano já está escancarado, né? Não vai ser fácil, com esse elenco o Santos vai sofrer até o final. Então, ele precisa pontuar no Campeonato Brasileiro o mais rápido possível, precisa
pelo menos fazer força para arrancar um empate quando não der para vencer, porque o time não pode se dar ao luxo de dividir a atenção, tratar o Paulista como prioridade e depois, quando voltar só para o Brasileiro, se ver numa situação difícil, porque não se dedicou ali nas primeiras rodadas. E no mais é isso, esperamos que o Santos faça pelo menos uma estreia digna contra a Chapecoense. Não acho que o time seja favorito, acho que vai ali para jogar por um empate, ou se ganhar, vai ganhar por um placar magro, espero estar errada, mas essas são as minhas perspectivas para o jogo do meio de semana contra a Chapecoense. Espero que você tenha gostado do vídeo, não se esqueça de deixar um comentário e eu te vejo no próximo. Tchau!